Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos aí à nossa 125ª aula da nossa escola bíblica. Já estamos aqui há 125 domingos, que maravilha. Vamos aí, estamos estudando a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Aula passada nós vimos o capítulo 1 e 2. Hoje vamos ver aí iniciar o capítulo 3º. Espero que você esteja gostando, esteja estudando, aprendendo, né? Entendendo bem a colocação do apóstolo Paulo nas épocas, né? Palavra para aquela época, para aquela igreja. Então, que você esteja aprendendo bastante. Amém? Vamos lá. Aula passada nós falamos, né, o prefácio, a abertura do apóstolo Paulo da carta, sua saudação, ação de graças, o proceder de Paulo e seus colaboradores, o proceder fiel dos tessalonicenses nas tribulações e o interesse de Paulo pelos tessalonicenses. Hoje vamos falar das boas notícias trazidas por Timóteo, né? O Timóteo, quem foi a Tessalônica e agora está trazendo notícias da igreja para o apóstolo Paulo. Então, abre sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, vamos iniciar o capítulo 1 e 2. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para seu benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Então, Paulo quer, mas não pode estar cuidando de perto desta igreja, estar indo lá, né? Então, ele toma a decisão de ficar em Atenas e designar alguém sem alarde, para cuidar bem de perto deles. Então, o que faz Paulo? Envia Timóteo. Então, para beneficiar a igreja, fortalecer, encorajar por meio do ensino da palavra de Deus. Verso 3 e 4, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Então, Paulo se preocupa com as tribulações que a igreja estava passando, então envia Timóteo para fortalecê-los, para ensiná-los, porque é uma igreja nova. Então, as perseguições fazem parte da vida do cristão. Então, Paulo está preocupado e envia Timóteo para estar lá diante da palavra de Deus, ensinando e fortalecendo a eles na fé. Verso 5, foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Então, Paulo manda verificar como estava a igreja por causa do perigo da ação do inimigo. Então, se não estivessem firmes na fé, poderiam se desviar, né? E todo o trabalho dos missionários, todo o trabalho que eles tinham feito naquela igreja, seria perdido, seria inútil. Versos 6 e 7. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais gratas lembranças de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também nós a vós outros, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as vossas privações e tribulações.
Então, esta carta foi escrita depois do retorno de Timóteo. Então, Timóteo veio da Tessalônica e agora esta carta está sendo escrita. A expectativa negativa do apóstolo Paulo de que a igreja pudesse abandonar a fé não foi real. A igreja estava praticando o evangelho como foram ensinado a eles. Então, eles estavam firmes na fé, no amor e estimavam muito os missionários. Então, foram encorajados por causa deles a enfrentar as lutas e as privações. Então, são muitos os elogios que Paulo tece à igreja dos Tessalonicenses. Verso 8 e 9, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus. Então, antes das notícias, Paulo estava se sentindo ali desgastado, mas agora nosso coração foi fortalecido com vida pelas notícias recebidas, já que estão permanecendo no Senhor. Então, o motivo da gratidão é tão grande que o que vamos agradecer é esta grandeza de Deus. Verso 10, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé, fazendo petições intensas na busca em favor deles e estar com eles pessoalmente. Paulo considerava as boas notícias como resposta positiva de Deus para as orações deles. A oração de Paulo pelos Tessalonicenses. 11 e 12. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-vos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Então, eles têm a fé no mesmo Deus, ora para que essa visita aconteça e que faça o Senhor crescer no amor entre a comunidade que age no perdão, suporte um para com o outro e a todos que os missionários também buscam em Deus esse amor. Então ele chama queimando no coração. Verso 13, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do vosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então, santidade tem papel central na vida do cristão. O desejo de Paulo é que eles tenham passos firmes em Deus, sem pecado, estão reconciliados com Deus e que permaneçam assim por causa da segunda vinda de Cristo, estando preparados, sempre preparados para esse encontro. Agora Paulo faz uma exortação à prática da santidade. Capítulo 4, verso 1 e 2. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do nosso Senhor Jesus. Então, Paulo traz instruções para a igreja a partir das informações de Timóteo. Então, ele pede e ensina para o crescimento que vem de Deus, que se lembrem de como ensinamos a vocês como viver e agradar a Deus.
E então, estão nesse caminho. Então, é preciso melhorar cada vez mais. É preciso crescer nesta palavra. Verso 3 e 4, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então, Deus quer santificação. É central na vida do cristão. Sem santidade, falamos não aos ensinos do Senhor. E somos impuros, e é alcançada com processo e não imediato. Construção diária, prostituição, as imoralidades sexuais. Tessalônica era tentadora, era corretamente, Paulo dizia para que eles usassem corretamente o corpo nos padrões de Deus, sexo antes do casamento, traições, pornografia, isso é tudo que nós vemos hoje. Então, desde aquela época, Deus está falando para o seu povo, santifiquem-se, né? E é o que menos nós vemos hoje, infelizmente. Versos 5 e 6, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Então, a lascívia, Paulo não condena desejos sexuais naturais, mas desejos sexuais controlados pelas atitudes. Então, por exemplo, vão acessar a pornografia, você pode não ter acesso, você tem que tomar uma atitude, né? Controlar as suas atitudes. Gentios eram não judeus e não cristãos. Então, neste assunto, não tire vantagem e nem desvie pessoas. Atinge quem tem o comportamento errado e ao próximo também, porque Deus fará justiça, como nós já falamos. Nem pensem nesse caminho. Olha como Paulo é bravo nesse sentido. Versos 7 e 8, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, Deus faz justiça porque quer santidade, e não para a impureza. Se Deus opera em vós, obedeçam, porque senão rejeitarão a Deus. E o Espírito Santo nos capacita a sermos santos. A exortação à prática do amor fraternal. Então, é o amor de irmão para irmão. 9 e 10, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Então, no amor mútuo, no amor fraternal entre irmãos, Paulo diz que eles praticam e aprenderam a exercitar esse amor. Então, eles são hospitaleiros, ofertantes, levando a palavra e ainda podem crescer mais ainda. 11, 12, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos
porteis com dignidade para com os de fora e nada venhais a precisar. Então, cuidem de perto, façam bem feito para ter uma vida em paz. Teólogos dizem que nessa igreja, alguns tivessem uma inatividade prejudicial. Talvez porque achavam que Jesus ia voltar logo. Então, eles achavam que Jesus já estava à porta, então não precisava trabalhar. Olha só, não precisava ir trabalhar com as próprias mãos, como Paulo havia pedido. Então, Paulo exorta que eles deveriam ter a sua função na sociedade. Eles tinham que trabalhar, não ser peso para o próximo, né? Como iam comer, como iam se vestir, e a família, né? Então, não se encoste em ninguém e não necessite de nada. Olha, palavra forte, é para todos nós. O amor fraternal não poderia explorar as pessoas. Não sejam parasitas da sociedade. Isso que Paulo está dizendo. A situação dos mortos em Cristo, agora Paulo vai falar. Paulo não está fazendo uma pregação técnica sobre a segunda vinda de Cristo. Ele trata de forma pastoral um problema que está acontecendo na igreja, talvez por causa da inatividade dessas pessoas. Verso 13 e 14, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, dormem significa, é uma figura de linguagem, né? Para os que estão mortos, não estão dormindo, né? Existia uma tristeza de alguns sobre os que já morreram, que eles teriam desvantagem para quando Jesus voltasse. Alguns pensavam que os que já morreram não seriam salvos. Então, Paulo usa Cristo como exemplo. Jesus morreu, nós também morreremos. A ressurreição de Jesus, a ressurreição das pessoas, e mortos estavam salvos na presença de Jesus, os cristãos que morreram. Verso 15 e 16, ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o ensino de Deus, que Cristo volta, estamos vivos, os mortos precederão os vivos, respondendo à dúvida deles. Paulo está escrevendo esta carta do retorno de Timóteo da igreja da Tessalônica. Com certeza, Timóteo trouxe as dúvidas deles e Paulo está respondendo em carta. Então, Jesus, quando chegar o momento da segunda vinda, os anjos participarão e as pessoas saberão pelo barulho, vai ser público, para todas as pessoas saberem. O próprio Cristo retorna, presença visível. Os mortos ressuscitarão transformados, mortos em Cristo primeiro. Verso 17 e 18. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com ele entre nuvens, para o reencontro do Senhor. E nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Então, os vivos serão arrebatados, todos verão, não é secreto, não existirá uma terceira vinda. Junto aos mortos estarão
ou o Senhor, se unirão a eles formando um só grupo e se encontrarão com Jesus nos ares. Todos verão. Usem este ensino para tranquilizar o coração de todos vocês. Então, até aqui, Paulo fala as boas notícias trazidas de Timóteo a ele, a oração de Paulo pelos Tessalonicenses, a exortação à prática da santidade, a exortação à prática do amor fraternal, e Paulo fala aqui a situação dos mortos em Cristo. Agora, a vinda do Senhor Jesus é certa e repentina. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 e 2. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então, Paulo crê que essa dúvida vai ser levantada entre os irmãos. Quando será a segunda vinda? E sobre isso, o apóstolo se recusa a falar. Primeiro, entende que está claro que não saberemos a data. Segundo, vocês já sabem que a segunda vinda vem sem sabermos. Jesus ensina que a sua vinda será repentina e de surpresa. Ele usa a palavra ladrão e de noite, né? Ninguém sabe e à noite, então, ninguém vê. Verso 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentinamente destruição. Como vêm as dores do parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, paz e segurança, pessoas que não se preocupam, não com o Senhor, mas com a segurança humana. Vida na terra, se fosse segurança do Senhor, não resultaria em destruição. Essa paz é humana por causa do resultado da destruição. Faz uma comparação com a mulher em trabalho de parto. É repentino, não sabe o momento correto, não há como fugir. A segunda vinda é certa e vai trazer o juízo de Deus. Agora, a necessidade da vigilância. Verso 4 e 5, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da morte nem das trevas. Então, no verso anterior, Paulo fala dos que, diante da vinda de Cristo, estão buscando paz e segurança humana. Então, agora fala aos irmãos, vocês não estão naquele caminho. Não serão pegos desprevenidos, despreparados. Faz um contraste entre trevas e luz, condenados e salvos, né? Aqui de uma forma figurada. Versos 6 e 7, assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Então, esse conhecimento gera atenção. Então, estar alerta, acordar, vigiar e ser sóbrio. Dormir é um sono moral que ele está falando. Entregar-se a uma vida errada. Ficam em paz e segurança humana. Figura, dormir e embriagar é uma vida ímpia. À noite aconteceu pecados graves, não tem luz. Por isso a necessidade de vigilância e de sobriedade. Verso 8 e 9, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios,
revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de dia tem luz. Nós, servos de Deus, não vamos nos embriagar, mas estar atento para enfrentar a segunda vinda de Jesus, vestindo de novo a nossa armadura, porque não sabemos quando ele vem. Andar na presença de Deus, fé, amor, esperança da salvação. Deus não destinou para punição que alcançamos a salvação. Começa agora quando recebemos ao Senhor e completada quando estivermos no braço do Pai. Então essa é a esperança como incentivo para não desanimarem. Verso 10 e 11, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vamos em união com ele, consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, Paulo lembra aqui a obra realizada por Cristo, morreu por nós, com o objetivo, quer vigiemos, quer estejamos vivos, quer durmamos, morrido, estarão com ele. Cristãos, encorajai e crescei-vos, ajudem um ao outro. Essa igreja é muito elogiada pela prática cristã que eles exercem. Amém? Nós vamos ficar por aqui hoje, vamos ter encerrado a nossa aula. Espero que você esteja entendendo. Paulo trata de vários assuntos e assuntos muito interessantes, né? Então, que você aí tenha um excelente domingo, juntamente com a sua família, juntamente com Jesus, e até a próxima aula, se assim Deus permitir. Um beijo grande no seu coração.